Opa, estamos de volta então. É o seu Abrindo o Jogo aqui nesta terça-feira, 1º de dezembro. Começou o mês de dezembro, o último mês do ano. É o mês aí das festas, né? Natalinas, final de ano. Mas esse ano, gente, ó, sei não, viu? É melhor não aglomerar, não. É melhor não. Outro dia eu vi uma declaração até do infectologista, né? Ele falava até, se eu não me engano, foi na Rádio Tatiaia, ele dizendo o seguinte, pode ser a festinha de despedida, né? Para muitos. Então, assim... É melhor, gente, não aglomerar. Seguramos tanto tempo já, né? Mais um pouquinho. Eu sei que é ruim, né? A gente quer, às vezes o vô quer ver o neto, aquela coisa toda. Você também quer ficar com seus pais, seus irmãos. Mas vamos dar uma seguradinha aí, porque vale a pena, né? Pela vida de todos, né? Pelo bem de todos. Então, quero falar com você, mandando mensagem aqui como Paulo Roberto Campo Moreira, atleticano. Feliz da vida, confiante na campanha do Galo neste Campeonato Brasileiro. Também aqui o Júnior Souza, americano. Tá aqui, feliz da vida, dizendo que amanhã é 3-0 pro América, hein? Confiante. Tá bem confiante aqui mesmo depois daquele empate, né, frustrante contra o Oeste na sexta-feira. E tem mais participações aqui, mande pra gente pelo 319-9642-8473. É o WhatsApp para você participar, 99642-8473. Antes de continuar aqui o nosso Abrindo o Jogo, quero falar para você agora da campanha dos Devotos da Piedade. Olha, a família Faço Parte, ela reúne pessoas decididas a promover o quê? O bem, a partir de gestos concretos de doação. E as contribuições reunidas na Faço Parte, elas mantêm, gente, iniciativas de amparo aos mais pobres e necessitados e também iniciativas de evangelização. Então, por favor, faça a sua doação pra gente. Está aqui no cantinho, lá, ó, o QR Code, para você pegar a câmera do seu celular, para ficar bem mais fácil para você. Você põe assim de frente pro nosso monitor aqui, seja aí você que está também nos assistindo via o Facebook ou YouTube, e aí vai direto já para que você possa fazer o seu cadastro. E o Pouco com Deus é muito que você puder doar para a gente, é de grande importância e de grande valia. Não só para a gente, Rede Catedral, mas para as pessoas que precisam, que temos os projetos da Arquidiocese, tá bom? Então faça a sua doação, aquilo que você puder. Vamos falar do Cruzeiro então? Amanhã tem clássico contra o América. Cruzeiro se movimentando, né, dentro de campo para buscar uma reabilitação no campeonato. Põe na tela as imagens aí do treino do Cruzeiro e detalhe, né, Lucas? Só não tem o Marcelo Moreno. Então, assim, se você pensar em termos de formação, né, para o jogo, o Filipão vai ter quase tudo de bom, né? Que ele tem disponível no elenco hoje, né? Com certeza. E com todo respeito à trajetória do Marcelo Moreno, principalmente dentro do Cruzeiro, não vai fazer falta. Reserva nos últimos 2 jogos. E não é por acaso. E olha que o Filipão gosta muito de uma formação com centroavante. Né? Assim que o Filipão assumiu, deu respaldo para o Moreno, mas ele não correspondeu em campo. Então, o Filipão agora vai buscar alternativas para tentar retomar esse Cruzeiro, porque, sem dúvida, foi um balde de água fria essa derrota para a Confiança. O Cruzeiro não consegue engatar uma sequência de vitórias que precisa na Série B para tentar alçar voos maiores. Você nem me citou no primeiro bloco a questão do Pote, que deu uma entrevista ontem para a Rádio Tatiaia, muito abatido, né? Foi muito sincero e deixou bem claro que o foco do Cruzeiro, a prioridade do momento é escapar da Série C. Mas, de qualquer forma, o Cruzeiro tem bons valores individuais, é um time mais seguro com o Filipão, é um time que não se entrega fácil, não é um time entregue, continua cometendo muitos erros, principalmente na fase defensiva, e tem dificuldades em criar. Vejo o América com ligeiro favoritismo, mas a gente não pode nunca descartar jogadores como o do Cruzeiro, Rafael Sobos, William Potker. Vamos ver o que o Filipão vai armar, talvez até surpreenda, uma formação com 3 volantes, um pouco mais resguardada. Mas vamos esperar, vamos ver como que vai vir esse Cruzeiro amanhã para enfrentar o América e até respondendo, né? Tentar responder a dúvida do nosso telespectador, se vai ser o Cruzeiro que venceu o Chapecoense com a autoridade ou um Cruzeiro que tropeçou mais uma vez com Confiança dentro de casa. É o Cláudio, lá de Brumadinho, que mandou aqui pra gente. Ô, Vinícius, e nessa formação, que o Lucas chegou a comentar um pouquinho aqui com a gente, Vinícius Andrade, queria saber a sua opinião. É o seguinte, ele falou da questão da formação com 3 volantes, né? Será que é melhor fechar a casinha, Vinícius, e garantir, pelo menos que não perca esse jogo, né? O time do Cruzeiro, ou você acha que não? Ô Paulinho, o América é favorito para essa partida. Tem um time mais organizado, vive uma fase muito melhor. Então eu acredito que o Cruzeiro vai entrar mais resguardado. Talvez entrar com 3 volantes, se bem que eu acho que o Cruzeiro com 3 volantes não foi tão testado assim, né? Seria mais um risco. Talvez uma formação parecida com a que foi contra a Chapecoense. Não só pelas peças, mas a postura. E até respondendo, entrando também neste comentário do nosso telespectador,
A exceção do Cruzeiro no campeonato foi o jogo contra o Chapecoense, né? Porque a regra foi justamente a partida contra o Confiança, que é um time instável, um time que fez um primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo deu uma recuperada. Mas para essa partida contra o América, a postura deve ser parecida contra a Chape no sentido de estratégia de jogo. O Cruzeiro não deve sair com tudo para cima do América, deve esperar sim, tentar jogar no contra-ataque, porque o América, jogando no Independência, mais acostumado, tem a maior responsabilidade por estar hoje no G4, é um time que passa mais segurança. E o Felipão não é bobo, né? O Felipão é estrategista, ele vai tentar armar o Cruzeiro de acordo com o América, assim como ele fez contra a Chapecoense. O problema é que o Cruzeiro, psicologicamente, é uma equipe muito fraca. Você citou a entrevista do Potker, eu acho que os jogadores que chegaram, né, de outras equipes agora recentemente, talvez eles não faziam ideia, olhando de fora, qual é a real situação do Cruzeiro. Então, quando um Potker chega, o Sobis chega, eles chegam todos animados, né? Ainda pensando em acesso, aquela expectativa, mas quando eles entram para esse ambiente, eles veem que o buraco é mais embaixo. Então, a situação do Cruzeiro é jogo a jogo. E eu diria que se conseguir um empate com a América, não em termos de tabela, mas pelo momento, já é um bom resultado. Fred Teixeira, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Diga lá. Por que o Cruzeiro é tão diferente como mandante ou visitante? Só que antes de você responder, você vai ouvir o Manuel, até para você ter mais argumento na sua resposta. Ele falou sobre essa diferença do Cruzeiro, desempenho como mandante e visitante. Explica pra gente aí, Manuel. Eu vejo assim, eu acho que jogos fora de casa a gente entra mais concentrado, mais ligado, né? E contra a Chapecoense mesmo era o líder, é o líder, e a gente entrou focado, ligado, todo mundo a mil ali para ganhar a partida, né? E a gente conseguiu os 3 pontos que era o objetivo. E quando joga em casa, teoricamente contra equipes menores, a gente, não menores, mas estão lá embaixo, né? A gente entra mais relaxado, coisa que não pode acontecer, que a gente tem que entrar concentrado a todo momento, ainda mais jogo em casa, né? Se tratando também da situação que a gente vive, a gente tem que entrar ligado a todo momento para poder não ser surpreendido igual a gente foi na quarta-feira. E aí, Fred? Manuel, me desculpa, mas não dá para entender uma resposta dessa na coletiva, né? Entrar a mil contra os grandes, contra os pequenos, profissional, tem que entrar com o mesmo empenho em todos. O jogo contra a Chapecoense, deixa eu te cortar, Fred, claro. E contra Confiança, valiam quantos pontos? 3 do mesmo jeito. Um valia 6, o outro valia 2? Não existe isso. Não dá para entender. Jogador de futebol tem que parar com essa mentalidade. É claro, jogo grande, a gente gosta de jogar jogo grande. No campeonato de pontos corridos, gente, não tem jogo grande, é tudo o mesmo peso. As pessoas não entendem isso muitas vezes, os jogadores também não. E essa questão de falar com o time que está embaixo, como você falou aqui nos bastidores, o Cruzeiro está onde? Eu não entendi. O Cruzeiro está embaixo, gente. Então o Cruzeiro não vai jogar contra ninguém que está embaixo. Tem poucos que estão abaixo do Cruzeiro. Tem 4 times. Exato. Então, Manuel, não dá para usar um discurso como esse. O Cruzeiro tem que entrar... A minha concepção é outra. O Cruzeiro não sabe jogar propondo o jogo. Não conseguiu se impor jogando em casa. Tem dificuldades com o contra-ataque das equipes, não consegue recomposição, tem falhas graves no setor defensivo, principalmente na lateral esquerda. Quando joga o Patrick Bray, então, não sem querer crucificar o atleta, mas é um sistema como um todo que não funciona. A recomposição dos volantes é falha. Então, o problema não é entrar ligado ou não. O problema é o estilo da equipe em campo, que não consegue se impor como mandante, não consegue se impor como um time grande que ou pelo menos já foi. Um clube é grande, o time não mais. Bom, e o Cruzeiro teve ontem, Lucas, Vinícius, um momento importante dentro dessa trajetória, que foi a eleição do Conselho Deliberativo. Eram 2 chapas, né? O Najib contra o... Me fugiu o nome aqui agora. Giovanni Baroni, bem lembrado. Obrigado, Lucas. Bom, o que se esperava? Não é que a gente está torcendo para isso, não. É porque o Najib está mais ligado à antiga administração, que fez o que fez no Cruzeiro. A verdade é essa. E o Baroni, tá aí algumas imagens do pleito, o Baroni está mais ligado a uma imagem de, enfim, novas ideias, de construção, né? Possíveis mudanças, porque sinceramente também a gente não sabe, tem que esperar para ver. Só que deu o Najib de novo e não deu para entender nada, Lucas. É muito complicado. Essa questão deixa muito claro que esse novo Cruzeiro não existe. Né? Até dentro dessa cronologia muito traumática para o torcedor cruzeirense desde o ano passado, vou destacar um ponto rápido. Você citou a questão do Najib, que foi o vencedor, é o vice, né, do Paulo César Pedrosa, atual presidente do Conselho, que não pôde se candidatar, que ano passado foi o presidente do Conselho Fiscal do Cruzeiro. Só uma passagem rápida, em julho do ano passado, quando as denúncias
de corrupção contra a antiga diretoria já tinham sido divulgadas, a gente já tinha noção do tamanho do rombo do Cruzeiro. Houve uma eleição ao Conselho Fiscal, porque anteriormente o Conselho Fiscal do Cruzeiro estava esvaziado, porque os antigos membros abdicaram, renunciaram do cargo, já temendo possíveis represálias e já vendo o caminho que a antiga diretoria estava tomando. E houve uma campanha ao Conselho Fiscal do Cruzeiro, também 2 chapas, uma encabeçada pelo Paulo César Pedrosa, diretamente ligada ao ex-presidente Wagner Pires de Sá. E o que a gente viu, né, naquele momento o futebol estava interrompido dos times em razão da disputa da Copa América, uma campanha eleitoral, foi um show de horrores na sede do Cruzeiro, né, a gente acompanhava, a gente na imprensa, né, parecia que o Cruzeiro estava disputando um título, e a gente sabia por que tinha essa importância tão grande, vários cabos eleitorais, talvez maior do que a própria presidência do clube, porque a gente sabia que o futuro do Cruzeiro estava muito em pauta em relação ao vencedor dessa eleição. Por quê? Paulo César Pedrosa foi eleito, e uma das primeiras atitudes foi avalizar tudo que a antiga diretoria vem feito, especialmente na parte econômica. E a gente vê, um ano e poucos meses depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, o que fizeram com o Cruzeiro, mais do mesmo. Então, se compreender a enorme rejeição da torcida do Cruzeiro nas redes sociais, porque é difícil você imaginar uma reconstrução com os mesmos nomes. Tem alguns conselheiros do Cruzeiro que acham que são dono do clube. Essa questão de falar que o clube é da torcida, todo respeito, para mim é uma falácia. O Cruzeiro está na mão de poucos que levaram o clube para o buraco e, com todo respeito, não querem largar o osso. Pois é, ô Vinícius, e essa situação aí, como é que você viu também, recebeu esse resultado da eleição, Najib Simões eleito, ele que é ligado diretamente à ex-administração do Wagner Pires de Sá. Pois é, Paulinho. Eu disse no início que o Cruzeiro sofreu uma goleada, como se não bastasse os resultados ruins dentro de campo, mais uma péssima notícia para o torcedor cruzeirense. Eu não conheço o Najib pessoalmente, eu nunca conversei com ele. Assim, desejo sorte, sucesso, tomara que ele faça uma boa administração à frente do conselho, né, que ele queime nossa língua, mas ele dá todos os motivos para nós termos os 2 pés atrás em relação a ele. Porque é um cara que está ligado à antiga diretoria, então quando o torcedor pensa em renovação, quando o presidente fala em um novo Cruzeiro, a gente imagina que as laranjas podres elas vão saindo fora. E a gente está vendo que mais do mesmo está acontecendo no Cruzeiro, que as figuras antigas ainda permanecem e com uma força muito grande. Então não tem nada de novo Cruzeiro, como disse bem o Lucas. E então, assim, é uma situação complicada, porque um cara que está ligado à diretoria antiga e que acompanhou tudo que foi feito ano passado, sob o comando do Wagner Pires e Itair Machado, e que não só ficou assistindo, mas ele também participou de tudo, porque ele poderia simplesmente, como ele estava no Conselho Fiscal, ele poderia questionar, ele poderia reprovar algumas contas, tudo passou pelo Conselho e nada foi feito. Então as perspectivas são muito ruins, porque o Conselho ele tem uma interferência muito grande no clube. O torcedor, o máximo que o torcedor pode fazer fazer uma manifestação, hoje nem nas ruas, né, nem pode se aglomerar, então via rede social. Eu vejo hoje o torcedor cruzeirense numa situação assim de mãos atadas, não sabendo mais o que fazer. Já ouvi alguns dizendo, vamos fazer agora um boicote. Alguns tentando até essas medidas mais drásticas mesmo, porque, sinceramente, não tem para onde correr, né, Paulinho? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Essa é a situação do Cruzeiro hoje. A gente vai para o intervalo, mas a movimentação nas redes sociais foi forte, hein? Torcedor muito insatisfeito com essa vitória do Najib. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco, tá acabando, o nosso Abrindo o Jogo.